Bom, só para formalizar, bom dia a todos. Então vamos dar início a mais uma aula. Hoje é a sexta aula, a gente está na metade. O tempo, passa assim, né? Eu me lembro quando a gente, no final do ano, se reuniu lá no grupo. E aí, Luiz começou com Daniel. Nosso irmão Francisco deu sequência sobre o grande Deus na terra, Jesus, e ia trazer um grande ensinamento de Jesus. Daniel previa, né? E aí o irmão fala da divindade e eu estou falando agora um pouco do ensinamento, do grande ensinamento dele. Bom, oremos então. Papai querido, maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, como é bom poder nos achegar e conversar com o Senhor, abrir os nossos corações, a nossa mente, sempre guiado pelo poder do Teu Espírito que habita em nós, nesse dia, Pai, glorioso que o Senhor nos concede, a Sua misericórdia imensa que o Senhor tem conosco, porque muitas vezes nos falhamos, pecamos ainda, mas o Senhor é tão bom conosco, que o Senhor tem cuidado da tua família. Abençoe a igreja que se reúne aqui, nesse bairro, que esse bairro possa, de alguma forma, ser transformado pelas nossas ações, que nós possamos sair além desse prédio para pregar a tua palavra, falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo. E nós queremos, nesse momento, que teu Espírito fale, Pai, aos nossos corações, à nossa mente, para que nós possamos conhecer mais da Tua vontade, da vontade de Jesus Cristo, que veio a este mundo nos revelar a Tua divindade, Pai. Como é bom a gente ter a oportunidade de abrir as Sagradas Escrituras em nossa língua. Nós vamos ser eternamente gratos, porque isso é o que a gente tem de maior valor, Pai. Ajude então a nos debruçarmos, a meditarmos dia e noite na Tua palavra que vai ser eterna. Tudo isso só é possível que nós nos achegamos a Ti, porque o véu rasgou através da obra salvífica de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, sexta aula. Essa aula ela é extremamente importante porque ela vai nos dar base para entender agora os próximos ensinamentos de Jesus, né? Jesus vai entrar, né, sobre o reino e a lei, né? E a gente vai ter essa referência, se algum irmão puder ler para mim, Mateus capítulo 5, né? A gente vai investir bastante nesse capítulo 5, que ele é bem denso, e eu acredito que mesmo as 12 aulas, eu estou tentando, né? Acredito que eu vou conseguir trazer a gente vai dividir junto isso, nessas 12 aulas, esses 3 capítulos, que eu acredito que a gente poderia ir ainda mais, ter mais tempo ainda para a gente explorar a palavra do Senhor. Mas o Mateus capítulo 5 a gente está investindo bastante, então a gente vai falar o reino e a lei. 5, 17 a 20, quem puder, né, abrir as Sagradas Escrituras e deixar Deus, Jesus, falar conosco nesses 3 versículos aí, 4. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Obrigado. Olha, a gente passa muito, às vezes, despercebido nesses versículos, tá? Esse versículo é a chave para a gente poder entender os próximos, né? O próximo capítulo, tá? Vamos dizer que ele é a base hermenêutica para a gente
poder interpretar, né, que isso da hermenêutica, que Jesus oferece aí no Sermão do Monte, para o próximo capítulo. Tá? Então, depois do discurso, né, de Jesus vai falar das características de um discípulo, que a gente estudou, né, sobre ser sal e luz, que a gente viu no último. Jesus chama para o pessoal agora. Você viu o que ele fala? Agora ele está falando, eu, porém, vos digo. Então ele traz isso para a parte pessoal, usando essa expressão. Né? E o que acontece? Jesus, nesse contexto, né, histórico, nós vimos na segunda aula, a gente falou bastante sobre essa parte geográfica, histórica, religiosa, política. A gente, né, falou bastante isso na segunda aula. Jesus, nesse momento, ele já havia feito milagres, né? Ele tinha feito até a cura da mão ressequida, isso você vai ver em outro evangelho. E ele fez algumas ações no sábado, né? E o que acontece? Isso faz com que os fariseus ali, eles consideravam essa questão de que ele estava infringindo a lei do Velho Testamento, entendeu? Como que eu falei, colher espiga no sábado, né, curar essa mão ressequida. Então, será que Jesus estaria desrespeitando, né, a lei entregue por Moisés? Igual o povo lá tinha um grande zelo. Né? A gente tem esse Pentateuco, né, que esses primeiros 5 livros dados a Moisés, que Moisés escreveu, isso... Será que Jesus estava, né, anulando isso? Então, o que a gente vai ver? Jesus agora, então, ele vai falar, eu, porém, vos digo a respeito disso. E o que é interessante? Jesus, né, ele não veio anular, e a gente vai ver isso. Ele veio cumprir, né? Ele veio, imaginar, ele veio ampliar, não dar novas, mas a gente vai entender um pouco mais aí no decorrer, né? Ele não veio fazer uma inovação. Então, Jesus ele vai então antecipar aqueles que buscam. O que acontece? E eu vou falar que eu fui bastante também ensinado, né? Doutrina, bom dia, irmão. Ensinamento, né? Doutrina, às vezes a gente ignora tudo aquilo que foi do Velho Testamento. A gente acaba somente estudando o Novo Testamento. E, inclusive, tem algumas teologias novas, né? Eles pregam que Jesus veio trazer um novo, né? Ele vai falar que um novo mandamento vos dou, mas tudo com base no Antigo Testamento, porque se nós olharmos também somente cristocêntrico do Velho Testamento, a gente vai ver que geralmente o Velho Testamento aponta para Cristo. Obviamente que tem muitas coisas que aconteceram lá que foram para aquele povo, literalmente, né? Mas quando você olha a obra como um todo, você vai ver que tudo se realiza, toda a obra de Deus, ela traz na divindade, né, de Cristo Jesus. A gente gastaria inúmeros, acho que nem um ano daria para a gente poder dizer a tão importância do Velho Testamento, né, para cumprir tudo isso. Eu gosto muito de uma música que foi apresentada para mim, e se vocês tiverem uma oportunidade, chama O Tapeceiro. É uma letra muito linda. Então você põe lá na internet, O Tapeceiro. É como, a letra fala que como um homem que está fazendo uma tapeçaria. E você não entende como uma obra de arte, que uma pessoa começa a desenhar, você não vai entender o desenho como um todo? E esse homem, ele está fazendo a tapeçaria. Imagina então, eu estou fazendo aqui, vocês não estão vendo o que está acontecendo. E quando você vira, você vê a obra como um todo. E essa obra é Cristo. Então, para você e eu compreendermos melhor, e eu fui entender ainda bem pouquinho do que eu sei, nos últimos 2 anos eu vim estudar um pouco mais, né, o Velho Testamento. Como é gostoso você poder estudar, né,
a lei e os profetas, né? Para a gente poder ter a completude da obra divina do Senhor. Então, Jesus ele não veio trazer nada novo, irmãos, né? Ele veio de fato cumprir aquilo que jamais, não existiu nenhum homem nessa terra que pisou, que pudesse cumprir a lei, né? Paulo ele vai gastar bastante ensinamento na carta aos Romanos, e é muito interessante poder estudar Romanos. Até tem um irmão nosso que escreveu um livro recente, com talvez até uma outra perspectiva do livro de Romanos, ele vai trazer tudo isso. Porque o fato, de uma forma até meio que resumida nesse tema, as leis e o que os homens complementaram das regras da lei do Velho Testamento, é tudo com muito objetivo. Faça isso, não faça isso. Até isso ajuda a revelar o nosso erro, o nosso pecado, né? As nossas falhas. E o Evangelho é todo subjetivo, né? Paulo, de novo, vai falar isso muito em Romanos. Evangelho é subjetividade. Então a gente tem o reino desse mundo, objetivo. Toma lá, dá cá, né? Dê um tapa, dá outro. Paciência tem limite. Isso é objetivo, isso é algo que, como posso dizer, é justo aos nossos olhos. Mas Jesus vem com uma outra, o Evangelho é totalmente subjetivo, é totalmente contrário à matemática de Deus. Né? Jesus ele vai ensinando isso, dá um tapa, toma, dá outro. Carrega 2 vezes. Sacrificar aos nossos desejos para poder seguir. É você o quê? Abrir mão, generosidade é você abrir mão daquilo que é teu e dar o melhor para o outro. Isso é Evangelho. É você fazer o quê? É você repartir o pão e depois comer. Só que o que é o objetivo? É o comer para depois eu repartir. Isso não é Evangelho. E Jesus, então, ele vai trazer agora de uma forma, ele está ensinando isso, ele está amplificando isso. Ele está, ele está subindo uma régua. Ele está trazendo alguns ensinamentos disso. E que eu falei, isso é a chave, porque nos próximos capítulos ele vai trazer isso. Eu não sei se eu consegui trazer um pouco dessa claridade, vou imaginar. Então, como Paulo diz, a lei ela serve para mostrar os nossos pecados, para evidenciar o quão pecadores nós somos. E o quão necessário, nós somos de Cristo, dependente de Cristo, quando a gente viu lá no primeira bem-aventurança, É mais ou menos assim, irmãos, seguir a lei. Vamos fazer um omelete, A gente vai quebrando o ovo, já aconteceu infelizmente comigo com isso. A gente quebra o ovo e a gente põe lá no pote. Quebra o segundo, põe lá no pote. Quebra o terceiro, põe lá no pote. Quando a gente tem a oportunidade de quebrar um e botar o ovo, ele está podre, o que aconteceu com os outros? Estragou tudo. Então, a mesma forma, não cumprir uma das leis de Deus compromete todo o outro. Então, Jesus ele vem então não só amplificar, mas ele vem vivificar isso. Ele fala, Jesus ele diz, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, mas eu vim ampliar a lei. Ele veio trazer então uma visão ampla da lei e vivificar a lei que é morta, sem espírito. Então, capítulo 5, ele vai falar muito sobre isso. O que significa ampliar, na verdade, é uma forma integral. É como um princípio de revelação de Deus, Jesus ele veio revelar quem é o Pai para nós. Então, a gente tem que ter o quê? Um novo olhar, Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele não está abolindo a lei antiga, mas ele está dando essa nova interpretação,
E o único novo mandamento que ele cita, né, amar uns aos outros, é na verdade um princípio mais antigo, irmãos. Né? E Jesus ele nunca vai desmerecer o Antigo Testamento, que é a raiz que trouxe o Messias. Pode falar, irmão. Entendo o que você disse. A única inovação que ele trouxe, quando ele disse o novo mandamento buscou, ele vai reinterpretar Deuteronômio 6, que é amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer, eu vos dou um novo mandamento, que amarás o próximo como eu vos amei. Essa é a inovação. Essa amplificação. E a gente vai vendo detalhes por detalhes o quanto ele vai se aprofundando, porque a gente vai ver a lei farisaica, esses detalhes que a gente vai vendo do coração, a circuncisão que era mais de um prepúcio físico do que de um coração. Então, essa é Jesus vai permear, né, no solo daquilo que estava muito raso. Se a gente até vê algo completo, porque se lembre, irmãos, Jesus está sendo comparado aqui, né, os seus grandes 5 sermões de Mateus está sendo comparado com o Pentateuco, está fazendo essa correlação. Jesus é o rei, né, segundo o Evangelho de Mateus. E ele está então trazendo esse ensinamento ali para os discípulos. Desculpa, irmão, pode falar. Não, é só para Mateus 7,12, que está dentro do sermão, né? Ele dá uma resumida geral até aí que ele falou, né? Porque tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vocês a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, resumiu tudo que Jesus veio trazer. Amém. Ele abriu, né? A lei dos profetas quer dizer esse novo mandamento. Amar ao próximo. E a gente então vai agora nos detalhezinhos e se aprofundando nisso. Agora, irmãos, é muito importante, inclusive, eu estou falando que eu sou prova disso, tá? Pouco a gente encosta no Velho Testamento. E até tem alguns teólogos, né? Por exemplo, uma visão de Marcião, do 2º século, ele vai reescrever o Novo Testamento desmerecendo o Antigo. E se a gente pensar nisso, isso é uma heresia, irmãos. Né? Isso é uma heresia. Até a gente, muitas vezes, tem irmãos que eu já tinha só o Novo Testamento na mão. Né? E ignorar tudo o que aconteceu no Velho Testamento. A gente não pode ter esse tipo de mentalidade. A gente precisa voltar para ter uma amplitude de conhecer. Você vai valorizar ainda mais. O mesmo Deus, ele é ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Muitas vezes as pessoas, até em outras religiões, eles estão adorando o mesmo nosso Deus. É só a questão da ignorância mesmo. A ignorância da falta de ainda compreender. Olha, ontem mesmo eu ouvi que a Igreja Católica está pronunciando que Maria não é a Salvadora. E que quem é o Salvador é Jesus Cristo. Ele é a obra redentora. Olha, eu estou arrepiado, amém. É sobre isso. Eu tenho conversado com irmãos católicos. E é gostoso a gente poder abrir o diálogo. Irmãos, vamos parar, né, com essa história de a gente achar que nós somos santos e eles... Não é isso que Jesus ensinou, a gente vai ver então inclusive isso. Né? Como é gostoso você orando e vendo que todo o mundo vai se ajoelhar diante do Senhor. Não importa quem seja. Até nós. Talvez nós podemos ser nem conhecidos por Deus, que é triste. Pode falar, irmão. Só lembrando, o Senhor Jesus disse para os fariseus, vocês investigam a lei, porque ela fala de mim, ela investiga de mim. É isso aí. Só que o fariseu tem uma grande importância, tá? A gente bate muito no fariseu, porque Jesus falou isso, mas ele foi os únicos que conseguiram preservar ainda depois do exílio, né, da Babilônia. Mas enfim, não é essa questão aqui. Então, heresia é a gente descartar isso. Então, Jesus não veio trazer uma nova religião ou novas leis, né? Ele, se lembra, irmãos, ele é judeu, né? Ele permaneceu judeu, né? Ele veio trazer um novo olhar, né? Uma nova interpretação mais ampla, não restrita,
que fala da vida, para a vida, né? E traz uma missão integral ao ser humano. Até um irmão recente até pregou, e ele citou, muito importante isso, né? Jesus não pegou, chegaram, Jesus, eu pequei e tal. Ele fala, vai lá, pega um animal e vai lá e sacrificar no templo, né? Ele não, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele não pede para direcionar a pessoa para ir no templo, né? Até para a gente poder compreender, mas, enfim, Jeremias 31, 33b, olha que lindo é falar. Ele fala assim, o versículo, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo, né? Então, a gente está falando da relação, né, entre a lei e Cristo. Então, Jesus ele está vivificando essa lei íntima no nosso coração. Ele fala assim, ó, que não passará nenhuma lei, passarão os céus, a terra, mas não vai passar um iota, nenhuma vírgula, nenhum acentinho, nem nada vai passar da lei do Senhor, sem que se cumpra tim-tim por tim-tim. Obviamente que a lei tem uma duração, né, no universo. A revelação de Deus dura enquanto o universo nosso durar, né? Não é essa daí não, João. Ela dura enquanto cumprir. Mas foi cumprida em Cristo. Mas... Então, a lei, enquanto não cumprir, ela dura. Ninguém pôde cumprir. É porque as pessoas fazem esse problema, né? Elas falam que ela vai durar até tiver céus e terra. Não. O texto está dizendo que ela vai durar enquanto tiver alguma coisa para cumprir. Talvez, acho que eu não consegui me interpretar. A lei se cumpre em Cristo. Ele foi o único que cumpriu. Por isso que ele vem e amplia esse... É uma nova aliança, mas ele não descarta... É isso que eu quero, ele não descarta aquilo que... Não descarta. Entendeu? Porque tudo que está no velho, a lei de Moisés, ela é uma sombra do que iria acontecer. Ela é só sombra. Ela não é real. Aí quando vem o Novo Testamento, aí é assim, amplia, né? Ela é ampla. Ela é uma visão mais ampla das coisas, não é só sombra. Isso. Pode falar. A gente só tem que tomar cuidado com essa questão, porque o Deus que escreve, Deus que entrega a sua mensagem pelos dois testamentos é o mesmo. E a sua revelação é uma só. Então, existe um propósito inicial na antiga aliança, que se cumpre em Jesus, se revela e se cumpre em Jesus. Mas ela não é cancelada, ela não é apagada. É isso que Jesus está dizendo. E o que ele diz nesse sentido tem tudo a ver com o fato de ele ser o espírito da lei. Ele ser o espírito da palavra. Deus não muda. Não. Então a palavra dele também não muda. Isso. Então o que ele disse se permanece até o final. O que nós não podemos confundir é a regulação, o regimento dos costumes e práticas religiosas judaicas com os princípios da lei. A gente continua, os pecados definidos pela lei continuam sendo pecados hoje e as ordenanças de honrar pai e mãe, não matar, não dar falso testemunho, não adulterar, de manter a sua relação de zelo e fidelidade a Deus, tudo isso permanece a mesma coisa. Sim. O que muda, e assim, às vezes a gente tem essa dificuldade, desculpa me alongar, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de entender que a lei que foi entregue por meio do Pentateuco, ela aponta para Jesus. Então, quando Jesus vem, e esse texto que nós estamos lendo é exatamente isso, quando Jesus diz, não vim para revogar, ele está dizendo, estou cancelando nada. Não. Eu vim cumprir, né? Eu vim cumprir e ele veio ampliar e detalhar. Então aí nós temos uma mudança, nós temos um divisor de águas
Isso aí. E aí a gente vai entrar nos detalhes, inclusive dessa lei, né, a gente conhece, né, os 10 mandamentos, vamos dizer assim, que é bem conhecido dessa forma. Ele vai justamente ampliar isso, ele vai falar sobre matar, ele vai falar sobre adultério, né? Ele vai trazer essa riqueza de detalhes que os fariseus, né, aquilo que foi imposto na lei, estava, vamos imaginar, engessado, vamos dizer, é só isso, né? Não mate, que significa matar. É que a gente já está antecipando, né, o que a gente vai ver aí no decorrer. Mas é isso que o irmão disse, né, os 2 irmãos, e a gente está justamente, ele não descarte, resumidamente, não descarte, eu vim cumprir, eu sou a lei. Inclusive isso até instigou, né, eles a quererem falar, cara, Jesus está incitando, né, como que assim, né, como que ele pode, né, trabalhar no sábado, fazer obra no sábado, né, milagres e tudo mais. Então será que está descartando tudo isso? Então Jesus vem trazer esse ensinamento, por isso que a esse momento ela é a chave para a gente conseguir compreender o que ele vai vir falar nos próximos, né, versículos adiante. Então, Jesus diz que a nossa justiça tem que ser muito maior do que a dos fariseus, né? Hoje a palavra farisaísmo é sinônimo de hipocrisia, mas o fariseu era uma figura mais respeitada, tá? Na época de Jesus, né? E aí, como eu disse, né, salvava a teologia do Antigo Testamento ali na fase, né, do exílio ali da Babilônia. Então, Jesus pegou a régua, como eu disse, né, e levou a um nível maior, né? Assim como a gente viu, até aqui tem um exemplo daquele homem que estava nas Olimpíadas saltando salto, você lembra? Vocês viram? Salto em vara? Teve uma Olimpíadas aí recente, que o recorde estava ali. E aí o brasileiro falou, pode subir, né? Aí todo mundo, você tá maluco, o cara não vai conseguir, é uma coisa impossível, né? Ninguém nunca saltou. E aí ele foi, quando ele saltou aquilo, ele foi até ovacionado. Então, Jesus, ele traz esse para um outro nível mais, e a gente vai ver esse nível de riqueza que Jesus vai ensinar nos próximos versículos, né? Só para a gente ter uma noção, o John Stott, ele comenta que os fariseus tinham 248 mandamentos e 365 proibições, né? Ou seja, uma justiça superior a essa só é possível através de um novo padrão no reino dos céus, né? Uma justiça mais profunda no coração, através sempre do Espírito Santo. E aí Jesus vai ensinar isso, né? Ezequiel 36, 27, a gente vai ver o Espírito em ação, né? Ele diz assim, porém o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e vão ser fiéis às minhas leis, vão ser obedientes às minhas leis, né? O Espírito de Deus torna possível, né, o seguimento das leis que antes era impossível seguir. Ninguém conseguia fazer isso. E então Jesus vem para esse cumprimento, como a gente está falando, né? Jesus usa o 6º, né, e o 7º capítulo, né, seguinte para mostrar como a sua interpretação leva o Antigo Testamento muito mais a sério. Olha, que interessante. Então a gente vai ver, como o irmão citou, vai ver o Velho Testamento, muito mais a gente vai entender, muito mais a sério aquilo que Deus, né, estava falando até como uma sombra, quando a gente vai agora compreender esse ensinamento de Jesus, que ele vai trazer para a gente na riqueza, né, na amplificação dos próximos versículos, se Deus assim permitir, nos próximos capítulos, né? Então, quem enxerga o Antigo Testamento com graça, enxerga de forma muito mais séria do que o religioso de aparências, né? Como a gente fala, como Jesus falou, sepulcros caiados, né? Irmãos, como é gostoso estudar o Velho Testamento, o quanto valoroso é a obra divina de Cristo. Você consegue explodir a tua cabeça e compreender o quanto Deus é bom, o quanto Deus ele quer que nós nos conhecemos Ele, né? E enquanto isso é importante para a gente, né, não ignorar, bem pelo contrário, estudar, conhecer mais a lei, né?
A teologia do Antigo e Novo Testamento não mudou, irmãos, né? Ambos enxergam o quê? A graça, que eu te falei, a graça de Deus, o Espírito em que a lei de Deus era eterna e deveria estar no coração do homem, né? Jesus, ele vai vivificar, né? Ele vivificou, né, no passado, né? E aqui a gente tem a oportunidade de abrir as sagradas, ouvir Deus falando com a gente. Como eu disse, em tão poucos anos a gente tem as Sagradas Escrituras em nossa língua, né? Quase 100 anos ou 100 e poucos anos a gente tem. E isso é um privilégio que a gente tem, é a maior riqueza que o homem pode ter, é as Sagradas Escrituras. Então Jesus, ele vivifica a lei e mostrou como ela é na prática, na graça, né, de Cristo. O que é interessante, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele falou, né, Hebreus, ele vai falar que, se não me engano é Hebreus que está aqui, que ele falou pelo quê? Pelos profetas, né? O Espírito Santo usou alguns homens, né, para poder revelar a Deus. E agora, no Novo Testamento, depois de Pentecostes, o Espírito é derramado sobre quem, irmãos? Sobre todos nós, né? Começou ali a igreja do primeiro século, né, Atos, e agora o Espírito de Deus, sim, a gente ouviu a pregação excelente do domingo passado, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E a gente também, infelizmente, né, a gente ignora que Deus é Espírito. Se entende que Deus está em você? É incrível isso. O véu se rasgou. A gente pode conversar com o Pai, a gente tem o Pai conosco. E a gente mata muitas vezes isso. E agora o Espírito é derramado sobre todos nós. Essa é uma obra maravilhosa de Deus. O quão a gente deveria ser grato por isso. Então devemos ser zelosos com a revelação de Deus e, de novo, não queira entender Deus, né? Queira conhecer Deus, queira meditar na palavra de dia e noite. Irmãos, é muito superficial isso que eu estou trazendo para vocês ainda. Que os irmãos vêm aqui e trazem ensinos. Se você e eu não meditarmos dia e noite na palavra, a gente vai ser fracos, né? Então, a importância de a gente poder realmente ver a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e meditar nela. Não passar de forma despercebida, mas introjetar, deixar Deus falar com você e comigo, né? Muitos discípulos são menores no reino por deixar de lado as coisas que são reveladas com tanto zelo, né? A gente não tem esse zelo, a gente nem percebe a importância da lei, da palavra, né? Então, as leis cerimoniais se cumpriram em Jesus, mas elas precisam ser entendidas para que a vida plena de Jesus faça sentido. De novo, né? Entender o Velho Testamento é o que vai fazer a gente entender o sentido da obra divina do Senhor, do tapeceiro, como eu disse, né? Então nós devemos olhar para a palavra com amor e zelo, entendendo que cada lei mostra a santidade de Deus, né? E o caminho a ser seguido, a qual através do Espírito Santo nós podemos entender o que é justiça plena, como Jesus falou, e o amor pleno em Cristo Jesus. Então, irmãos, é um grande desafio, realmente, e eu vou tentar pincelar os próximos versículos. Por quê? A gente ainda está no capítulo 5. Hoje é a 6ª aula. A gente vai ter mais 2 aulas, eu espero, para concluir o capítulo 5. O próximo tema é um tema que Jesus vai nos aprofundar, que eu falei, essa aqui é a chave hermenêutica. Ele vai falar, né, um pouco mais sobre adultério e divórcio. Mas para concluir a aula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho mais no versículo 21 a 26. Se algum irmão, porque eu estou vendo que dá um tempo e o que eu separei aqui dá para a gente poder fechar e concluir essa aula para eu poder seguir o cronograma que eu separei nessas 12 aulas até o dia 21 de dezembro.
Então, se algum irmão puder ler 21 a 26, eu agradeço. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e assim te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e voltando, traz e faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ou o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tá vendo? Agora, que eu falei que a gente está para entender os próximos versículos, que a gente entendeu que esse versículo, os versículos anteriores é a chave, porque agora ele vai entrar, né, nos detalhes, mencionando a lei do Velho Testamento. Ele vai falar, então, agora ele está falando sobre relação, né, como a gente deve reagir diante a lei do Velho Testamento e agora nessa amplitude de justiça, né? E o que eu falei na próxima aula, se Deus permitir, a gente vai falar agora sobre outros temas. Então, quem é maior? A justiça do reino de Deus ou a justiça do homem? Então, a justiça do reino de Deus, ela deve ser para a gente maior. Mas a gente age, a gente dá mais ênfase na justiça dos homens ou na justiça de Deus para resolver os problemas? Na grande maioria a gente não leva, a gente acaba deixando e usando a lei, né, a justiça dos homens para corrigir algo que a gente deveria usar a justiça do reino. Essa justiça pela qual Deus está falando. E ele vai falar sobre perdão, sobre altar, e ele vai trazer esse desdobramento, esse detalhe. E a gente precisa levar isso realmente a sério. Inclusive quando a gente até tem algumas dificuldades, como Jesus está falando. Vai dizer que a gente não tem, né, dificuldades em relacionar ou se machucar, enfim. O que a gente vai fazer? Vai levar, né, essa justiça do homem para resolver esse tipo de assunto? A justiça do homem, ela é maior que a justiça de Deus? Né? Então, Jesus está ensinando aqui, então, para os fariseus, e essas palavras devem ecoar no nosso coração nos dias de hoje, trazendo que realmente a justiça do reino de Deus, né, é maior que essas, né, estabelecidas, inclusive pelos fariseus. E até é bom entender que dentro do próprio templo tinha um juiz lá, né? Tinha aqueles que julgavam e que até o próprio Jesus foi julgado por isso e não compreenderam quem ele era. Então, Jesus começa a aplicar essa base usando o 6º mandamento, né, de matar. Então, a lei antiga que foi dito, se você matar, será colocado sobre quê? Sobre julgamento. Entendeu? Só um minutinho. No Antigo Testamento, a justiça era parte, como é que era? Olho por olho, né? E dente por dente. Onde o assassino poderia ser o quê? Vingado pela própria morte. Então, é a objetividade. É a objetividade. O evangelho não é nada. É tudo subjetivo. Não é compreensível o que Jesus está querendo ensinar aos olhos lá do irmão, dos irmãos daquela época e aos nossos, porque a gente quer muitas vezes fazer essa justiça. E ele então está justamente amplificando e trazendo para a gente agora esses ensinamentos, remetendo à lei antiga e trazendo o quê? Uma nova forma de a gente entender o que ele fala, porque eu, porém, vos digo em relação àquilo. Jesus reafirma que a revelação que ela é muito mais séria e ampla.
O assassinato não restringe só um ato físico. Agora é onde ele vai pegar e levantar essa régua e vai entrar, vai permear no nosso coração, na nossa mente. Né? Você pode matar como? No seu coração, com ira, com palavras. Você viu que Tiago fala? Uma palavra dita, filho, como essa língua ela é poderosa. Né? Tiago ele vai fazer essa relação, né? Tão pequena, mas tão... E aí com a mesma língua que você nem acaba de adorar a Deus, tu começa a matar e ser um assassino dos irmãos. E olha aqui, ó, começa, né, na forma de pensamento. Você até começa a julgar as pessoas pelo fato de, às vezes, nem saber. E aí você faz, pensa, fala. Então Jesus ele vai trazer isso, né? Inclusive alguns outros ensinamentos que ele vai trazer sobre adulterar no pensamento. E por aí ele vai, né, trazer o quanto a gente é pobre de espírito. E a gente então vai ter que submeter a isso. Ele vai então enriquecer essa forma do assassinato. Né? Então matar, essas formas de matar também trazem consequências. Né? Não só aquela, como essa nova ampliação que Jesus vai trazer. Pode falar. Então, eu quero ajudar, né? Porque você disse que Jesus veio trazer uma nova hermenêutica, não é? A gente pode... E essa parte aqui está bem clara que é isso, que Jesus veio trazer uma nova hermenêutica. Porque Jesus fala assim, o que foi dito aos antigos, não mate. Só que ele não fala o que está escrito, ele fala o que foi dito. Porque existe uma interpretação diferente. Então, o que foi dito? Não mate. Lá está escrito, né? Não matarás, está escrito. O que está escrito, ó? E aí, quem matar está sujeito a julgamento. Isso é a interpretação. Entendeu? Não está escrito, quem matar estará sujeito a julgamento. Quem matar está condenado, acabou, já era. É isso que diz o Velho Testamento. Se você matar, já era. E aí os midrashes, as interpretações, né, do que era oral, falava que a pessoa ia para julgamento. Não precisa de julgamento. Se você matou, Deus já sabe. A justiça de Deus é clara. Matou, está condenado. É morte. Matou, deve morrer. Só que aí eles dão uma clareada. Ele julga esse negócio. Esse julgamento não existe. É isso, Jesus está dando uma nova... Aí Jesus fala, olha, eu estou falando diferente. Só o fato de você pensar mal do teu irmão, você já vai... Aí sim você vai para o julgamento. Peraí, calma lá. Você já é um assassino. Você já é um assassino. Então aí sim você vai para o julgamento. Será que você vai cumprir? Se você vai realmente cumprir esse desejo que está no teu coração? Será que você vai cumprir ou não? Então, aí sim precisa de julgamento. Entendeu? Agora, se matou, não tem jeito. Deus já sabe. É condenado. Entendeu? O pecado já está consumado. Vamos lá. Rapidinho para o Francisco para eu concluir, que vai tocar. Ele tem razão na questão do que está dizendo, mas o ponto central aqui, e a forma como o ensinamento começa a surgir, é essa forma proverbial que Jesus vai dizer. Ele traz a questão aqui de interpretação, se esse matar está relacionado ou não com o decálogo ou não, essa é uma questão secundária. A questão aqui principal é, ouviste o que foi dito. Então ele traz um mal maior e aquilo que as pessoas não dão atenção, ele coloca acima daquilo que parece ter mais valor. Então esse paradoxo é importante. E que está trazendo ensinamento para hoje, porque nesse novo entendimento que Jesus está trazendo, né, vamos dizer, nessa interpretação, aí eu vou olhar para mim, né, que eu acho que vocês também deveriam olhar todos para nós. Né, todos são, de alguma forma, assassinos, né, no reino de Deus, pois todos já se iraram a ponto de odiar ou desejar o mal. Então, até antes, parece que era mais fácil ser religioso e se considerar um cidadão do bem, né?
porque eu acredito que ninguém se sujou as mãos aqui de matar alguém, né? Por não ter matado. Agora o campo da batalha é aonde? Né? Aqui no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, né? E essa linguagem, né, homicida que a gente tem, que Jesus ele vai usar as palavras que estavam sendo usadas contra ele para ilustrar o perigo da ira verbal. Olha, eles estavam irados até contra Jesus. E a palavra raca, né, que é uma palavra que na época significava alguém que negava a existência de Deus, ou que não o levava em consideração, chamar alguém, inclusive, de raca, era como dizer que a pessoa era um endemoniado, né, que a pessoa ia para o inferno. Então, às vezes a gente tem esse assassino dentro da gente contra um outro. Até irmãos entre nós. Então Jesus também vai chamar o quê? De louco, né? Por fazer um ministério. Ele vai chamar a gente de louco. E para acelerar aqui o término disso, Jesus ele vai advertir ao cuidado de a gente usar essa ira. Às vezes a gente chama as pessoas, né? A gente não pode deixar de esquecer que cada alma é um filho. Talvez um filho desconecto, né? Um filho rebelde, um filho que não entendeu a obra divina, né, da divindade de Jesus. Mas às vezes a gente se comporta em relação ao outro, a gente vira um assassino do outro. Eu gosto muito de lembrar de um encontro entre Paulo e Jesus, né? Você lembra que Jesus fala, Paulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os discípulos. Você entendeu? E perseguir o outro significa perseguir Jesus. Então, irmãos, Jesus está nos ensinando, né? Aqui a gente levar muito mais a sério os ensinamentos e a lei do reino de Deus do que a lei, né, do homem. Então, essa atitude pode ser um sinal que a gente está matando no nosso coração, que a sua ira, a minha ira, né, pode ser até um zelo, vamos dizer assim, porque a gente quer fazer justiça, a gente acha que a gente tem razão, é um zelo até religioso, como eles estavam tendo. E isso é vazio, Jesus está falando. A gente é cheio de razão. É onde Jesus está ensinando ao contrário até. Né? Para a gente submeter, a gente perdoar, inclusive aquele que nem sequer enxergou. É muito maior o ensinamento de Jesus. Porque, fala sério, irmãos, a gente deveria ser condenado no fogo do inferno. Essa é a realidade. A gente só não é ainda porque a gente foi libertado, né, nas águas, a gente foi limpo pelos nossos pecados, a gente não é mais condenado, não é porque a gente ainda não continua pecando, é porque ainda a misericórdia dele nos alcança. E a gente precisa ouvir isso porque ele está ensinando para os discípulos lá há mais de 2000 anos, e a gente tem que trazer isso e tá, né, dentro do nosso coração para a gente se tornar, né, santo, enfim, porque ele é santo. E isso a gente tem que fazer essa prática, né? E como essa prática não anula o poder da pessoa, do Espírito da qual você recebeu, e como isso a gente está falando? Ouve o que Jesus está falando, ensinamento, medita na palavra de noite, que isso vai fazer com que o fruto do Espírito, então, vai estar praticando você. Então, irá, né, irá em si não é pecado, né? Jesus falou isso. Lutero até define que a ira do amor, existe a ira do amor, inclusive, como aquela que não deseja o mal a ninguém, que é simpática com as pessoas, mas hostil com o pecado, né? Então, se você tem que irar, você tem que irar com o pecado, como lá a primeira bem-aventurança, né? A ira, então, ela é condenada, que
é meio que a gente alimenta isso, sabe? Então Jesus ele está ensinando isso. Então ele inclusive dá esse exemplo, vou acelerar e correr, que ninguém ainda se levantou para tocar o sino. Ele vai falar sobre essa reconciliação, né? Não só no ato da ceia, mas se você tem algo, né, que está impedindo, não só com o irmão ou qualquer outro, resolve, pega a lei do Senhor, o reino dos céus, e resolve isso. Seja alguém que você tome a iniciativa. Por mais que você se acha alguém você que foi ferido, né? A pessoa que foi ferida, deixa que ela então resolva comigo. Jesus está falando, não, irmãos. Vai lá, né? Resolve, se retrata, né? Faz com que as coisas sejam harmônicas dentro do reino. Então, Jesus está trazendo de uma forma que é muito rica, não ignorando de uma forma resumida o Velho Testamento, mas ele está enriquecendo cada detalhe, inclusive da lei, dos 10 mandamentos, que a gente pode dizer, que a gente vai, então, caminhando na próxima aula. Hoje é a sexta, tem mais 6 aulas, a gente vai caminhar, né, que o próximo tema que a gente vai discutir vai falar sobre adultério e divórcio. Né? Jesus ele vai citar sobre isso agora, e agora ele vai falar inclusive sobre esse tema, de trazer mais a riqueza sobre isso, a importância inclusive de a gente entender o contexto da época, o que é uma mulher separada, qual é, né, a importância dessa, inclusive que hoje a pessoa se torna viúva, enfim, a gente vai enriquecer um pouco mais sobre isso. Então, irmãos, sonda o teu coração, ouve as palavras de Jesus, né? Não ignore o Velho Testamento. Jesus vem então para enriquecer e ampliar esse ensinamento, porque dentro da gente precisa ser renovado, precisa deixar o Espírito Santo do Senhor falar, né? Precisamos viver em harmonia. Problemas vamos ter, temos que resolver e usando o reino de Deus, que contrário, né, a essa objetividade do reino da terra. Tá bom? Então, eu vou pedir para o irmão Francisco fazer uma oração e a gente encerra. A gente pode, de repente, conversar um pouco mais sobre isso. Vamos ficar todos de pé, então, e vamos orar para encerrar mais esse dia. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, obrigado pelo tempo de reflexão na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos ensinando e nos ajudando a corrigir nossos passos por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra. Pedimos agora também, Senhor Deus, que nos ajude na preparação da adoração que teremos a seguir e que o Senhor esteja sempre conosco. Perdoa as nossas falhas e fortaleça a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós oramos e damos graças. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Oi, irmã. Bom dia.